Como é bom falar, como é bom se expressar. Afinal de contas, o ser humano precisa se comunicar. E para isso, precisa da voz. Precisamos ter cuidado com a nossa voz. Principalmente os profissionais da voz. Doutor Moisés Ximenes aqui comigo no check-up otorrinolaringologista, e você que é profissional da voz, assim como eu, tem que prestar atenção nessa entrevista. Doutor, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente, Natália. Prazer todo nosso, doutor, e nós sabemos que existem alterações na voz por causa desse uso, né? Do uso excessivo da voz, do uso incorreto da voz. Eu queria começar te perguntando isso, quais são as principais alterações na voz dos profissionais da voz? Bom, para falar das alterações vocais nos profissionais da voz, nós temos duas categorias principais que precisam ser mencionadas. Primeiro são as alterações que não estão na corda vocal e que causam esta disfonia. Não seriam alterações orgânicas, seriam alterações não orgânicas. Exatamente. O termo que a gente utiliza são alterações funcionais. Não tem uma lesão, nem formam muitas vezes lesões e o paciente apresenta a rouquidão. Do outro lado, nós temos as alterações causadas também inicialmente sem lesões, mas que o uso inadequado ou abusivo da voz passa a apresentar alterações. Por exemplo, o nódulo, o pólipo, o edema, o cisto, que são lesões causadas do uso inadequado, sem lesão inicial, mas que depois aparecem. São esses dois grupos principais. Para os profissionais da voz, sim. Doutor, vamos então focar nesse primeiro grupo, né? Que são as alterações funcionais. É verdade mesmo que o estresse, essa vida muito corrida, pode provocar essa alteração na voz? Pode sim. Nas alterações funcionais da voz, são aquelas que não têm a alteração na prega vocal e também causam rouquidão sem alterações, nós temos algumas categorias. Por exemplo, a primeira é a psicogênica. A disfonia psicogênica, quando a gente faz o exame diagnóstico que é a laringoscopia, nós não vamos ver nenhuma alteração. Quando fazemos um exame funcional, que é a videoestroboscopia, também não vemos nenhuma alteração. E ela está muito relacionada às alterações dos estados psicológicos. Momentos de luto, momentos de estresse, momentos de tensão, que aí gerariam realmente essa alteração na voz. E aí, como tratar esses problemas? Bom, com relação à disfonia psicogênica, o principal tratamento é correção dos fatores que estão causando esse problema psicogênico, uma depressão, uma ansiedade, alguma coisa, e a fonoterapia. A fonoterapia para tratar exatamente a questão da postação vocal, correção do uso, por exemplo, quem está deprimido não tem muita vontade de beber líquidos e ela tem que estar se alimentando, hidratando a voz. Então, a correção dos fatores associados e a fonoterapia. E como é essa fonoterapia, doutor? Bom, por exemplo, pacientes que porventura estejam com quadro deprimido, pode ser feitas técnicas de impostação vocal, para não ficar com a voz soprosa e fraca. Pacientes com ansiedade podem fazer técnicas de controle vocal, para não ter exageros vocais, impostação de voz, falar mais pausadamente, porque o ansioso já tem uma tendência a falar demais, falar logorreia, mas falar demais. Então, tudo isso daí é corrigido conforme você tem esse diagnóstico da disfonia psicogênica. Pelo fonoaudiólogo? Pelo fonoaudiólogo. Grupo que também faz parte das funcionais? Bom, o outro grupo que faz parte das funcionais são dois, tá? Na realidade, o é o idiopático, que aí a gente não acha nenhum motivo para esse tipo de rouquidão ou disfonia nos profissionais da voz. Vamos aos fatores psicológicos e não tem, e vamos ao outro grupo que são os fatores anatômicos. Então, os psicológicos, os anatômicos e os idiopáticos.
não é psicológico, nem a gente não achou nada, a gente passa para procurar alterações anatômicas. Como assim alterações anatômicas? Essas alterações anatômicas, elas não estão na prega vocal, elas estão em estruturas laríngeas ou até extralaríngeas que podem causar alguma alteração na qualidade do som produzido na corda vocal. Por exemplo, vamos lá, a gente tem a tensão muscular. Como é que essa tensão ela aparece? O profissional que passa o dia todo dando aula, ele chega ao final do dia, a prega vocal ela tem uma tensão constante durante a fonação e ao final do dia, imagine um músculo muito cansado, é possível que a voz falhe. Uma outra situação, profissionais que têm que falar alto durante muito tempo, essa tensão muscular também durante esse período, mesmo que curto, durante um alto período de tensão muscular, também gera. Imagina uma pessoa que está malhando com aquela musculatura bem tensa, por mais que sejam 2 horas de academia, mas ao final está dolorida a musculatura, está cansada. Aí entram palestrantes, né? Pregadores. Exatamente, palestrantes, pregadores, pastores, padres que durante os cultos, durante os louvores fazem os exageros vocais e ao final dos seus exercícios acabam sofrendo dessa disfonia. Outro grupo também das alterações anatômicas são pequenas alterações em estruturas laríngeas ou supralaríngeas. Por exemplo, quem tem uma falsa prega vocal. A falsa prega vocal é uma estrutura acima da prega vocal. Se ela estiver um pouquinho hipertrofiada, ela vai atrapalhar um pouquinho o som de sair. E o som da voz, teoricamente, está inalterado. Aí acaba alterando um pouco a qualidade da voz ou a força da voz. E isso também geraria a questão da disfonia. O mais importante é que para tudo isso existe tratamento e existe também prevenção, né, doutor? Exatamente. O tratamento, o diagnóstico, normalmente tem que ser um diagnóstico através da laringoscopia e tem que o profissional otorrinolaringologista estar bem familiarizado com essas alterações, porque muitas vezes a gente olha a prega vocal e não vê nada alterado, e quando vai ver tem pequenas alterações anatômicas ou o paciente, durante a anamnese, a gente conversando com ele, vê que ele está passando por um momento difícil, está com algum problema, e isso a gente tem que ter o que chama de feeling com o paciente. E o tratamento da maior parte dessas patologias, o principal é a fonoterapia. É a fonoaudióloga que vai fazer as correções da voz, tratamentos específicos para alterações específicas de voz, como eu disse, o depressivo, para tentar impostação vocal e outras coisas. E o segundo tratamento, corrigir todas as alterações associadas, encaminhar ao psiquiatra, encaminhar ao neurologista. Encaminhar as férias. Exatamente, férias. Descanso. Exatamente. Outra coisa muito importante é a prevenção de tudo isso daí. Por exemplo, tem muitos professores que nos procuram no período das férias para fazer tratamento preventivo das disfonias. Aí a gente caminha para o fonoaudiólogo e tudo. Muito bom. Excelente, porque só quem sabe o quanto é ruim perder a voz é quem já perdeu. Eu já perdi, algo desesperador. Então vamos nos prevenir e usar a voz da forma correta, porque nós precisamos da voz para nos comunicar. Muito bem, não é isso, doutor? Um grande abraço, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Mais uma vez, é um prazer estar aqui ajudando.